Então, que seja o nosso coração atento à voz do Senhor que está falando conosco desde o início do culto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Glória a Deus, somente até aqui. Poder sentar, ficar à vontade. Se você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você pode colocar o seguinte tema: o que Deus te prometeu, Deus é fiel para cumprir. Vamos repetir junto? O que Deus te prometeu, Deus é fiel para cumprir. Mais uma vez. O que Deus te prometeu, Deus é fiel para cumprir. Mais uma vez, bem forte. O que Deus te prometeu, Deus é fiel para cumprir. Glória a Deus. A palavra de Deus diz a respeito disso, que através de uma promessa de Deus se baseia a fé da igreja, se baseia a confiança da igreja, se baseia a crença da igreja. Através de uma promessa de Deus tem sentido que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele quer que a gente acredite naquilo que Ele falou. Deus, Ele trabalha com uma palavra para que o nosso coração venha acreditar, venha esperar as promessas de Deus se cumprirem. Isso é confiança. A palavra de Deus diz que a fé é você imaginar, você esperar pela palavra do Senhor que o que Ele te prometeu vai acontecer no futuro. Mesmo que as situações que estejam à sua volta digam não para você. É isso que Deus Ele quer que a gente saiba hoje. Se Ele te prometeu, mesmo que tudo fale que não vai acontecer, Deus Ele está te falando, Deus é maior. Aprenda a confiar no Senhor. Assim nós podemos esperar. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 23. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Intrepidez significa confiança, significa firmeza, significa aquele que está realmente confiante que vai poder acontecer alguma coisa. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus, Ele fala conosco aqui, tudo é verdade, irmão. A palavra de Deus é verdade, a Bíblia é a verdade. Deus, Ele colocou a igreja, colocou os servos dele para estar na presença de Deus e para serem usados para fazer as coisas do Senhor. Deus, Ele vai falar como Ele falou no coração da Leoniana. Às vezes com você, Deus, Ele vai te dar uma experiência maravilhosa. Como foi falado pelo irmão Gabriel, ele nem ouviu, ele nem viu eu escrever essa passagem, trouxe Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Que fala de fé em fé. O justo viverá da fé. De fé em fé vai se cumprir as palavras do Senhor. Quando você acredita, quando você busca, antes de acontecer, você vai lembrar depois de agradecer. Tem orações aqui hoje que vão ser respondidas para frente. Tem orações que você fez atrás que foram respondidas hoje nesse lugar. Deus é fiel. Deus é fiel. Essa palavra é para você que acredita que Deus é fiel. Essa palavra é para você que espera as promessas do Senhor.
A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Como foi falado pela irmã Juliana, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus diz também: crê nos seus profetas e prosperareis. Se Deus ele usa uma pessoa para trazer uma palavra, vai lá, espera naquela palavra, vai lá, confia. Fala: Senhor, se é o Senhor que usou esse homem para falar comigo, se é o Senhor que usou essa mulher para falar comigo, cumpra as tuas promessas na minha vida. Vai para a palavra de Deus, busque a intensidade que a palavra de Deus desperta no seu coração para você ter a fé que você precisa para esse milagre acontecer. 2 Reis, capítulo 7, versículo 7, a Bíblia nos diz a história de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele chegou juntamente com o rei, chegou juntamente com aqueles que estavam ali e falou uma palavra que é impossível acontecer. E olha a palavra que ele falou: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, amanhã a essas horas mais ou menos, será dado um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, olha o que aconteceu. O profeta Eliseu falou: vai acontecer amanhã, por essas horas. Vai acontecer uma prosperidade aqui. Por quê? Qual que era o contexto deles? Jerusalém, a Samaria, a cidade de Samaria, estava cercada, estava sitiada pelo inimigo, e eles estavam comendo as próprias filhas, os próprios filhos ali, porque não tinha comida. Tinha acabado com os animais que tinha ali, eles estavam passando fome. Então o rei estava encurralado, o rei não sabia como resolver aquela situação. O exército inimigo era um exército muito forte, muito grandioso, não tinha como solucionar. E ele falou para o profeta: o que é que você tem a dizer? O profeta falou: amanhã, por esse momento que vocês estão passando agora, nessa mesma hora, vai acontecer a prosperidade aqui. Glória a Deus. Olha o que o capitão da guarda falou. Porém o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Por que que não foi possível que aquele capitão desfrutasse da bênção? Porque ele não acreditou na palavra do profeta. Porque ele não acreditou naquilo que Deus prometeu. Deus ele vai lançar a palavra, irmãos, para vocês, vai lançar a palavra para mim. Aquele que acreditar, aquele que tiver fé, aquele que tomar posse da palavra, aquele que falar: essa palavra foi para mim esse culto, essa palavra foi para mim essa noite. Deus ele vai fazer com que aquela palavra se cumpra na vida das pessoas. Aleluia, vai soltar a palavra. Uma palavra de poder, uma palavra que gera fé. O coração que recebe a palavra, ele vai receber o poder para gerar a fé no coração e fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Porque Deus ele vela pela palavra dele para cumpri-la na face da terra. E a palavra de Deus diz, depois 2 Reis, capítulo 7, versículo 16 ao 20, que quando tinha os leprosos ali, porque eles ficaram fora da cidade por causa da lepra, eles olharam o arraial do exército inimigo e eles viram que aquele exército não estava lá mais. E eles falaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Pelo menos se a gente for lá, a gente tem alguma chance. Vamos lá. Foram lá os leprosos. Chegou lá, o exército tinha fugido, não tinha mais ninguém lá. Eles fugiram, deixaram a comida para trás, deixaram todas as joias, todos os tesouros que tinham de um grande e numeroso exército, muito mais poderoso do que o de Samaria ali. Aí eles comeram à vontade, pegaram os presentes que eles quiseram e beberam. Falaram: rapaz, se nós não contar para eles, vai ficar ruim para nós. Vamos lá contar para eles. E eles chegaram lá e começaram a falar: o exército foi embora, tem comida à vontade, tem ladeiras à vontade, vamos lá pegar. Aí eles falaram: não é verdade não, isso é uma cilada do mal para nos pegar, porque é muita bênção, muito bom para ser verdade. Mas o rei falou: mas não tem nada a perder, pega os cavalos que ainda tem aí, manda
alguém lá olhar e verificar se é verdade. E foram lá e viram que era tudo verdade. Deus confundiu o exército inimigo, eles fugiram. Ficou todo o despojo ali, o que eles tinham para levar para Israel. Na hora que eles chegaram ali comprando, o que o povo fez? O povo saiu correndo para comer, saiu correndo porque estava faminto. E quem que era o capitão que estava lá para guardar a porta? O capitão que duvidou. O que aconteceu? Eles atropelaram ele, ele morreu na porta. Como a palavra do servo de Deus disse que aconteceu. Então isso é para nós temermos. Tem aqui histórias na Bíblia, não vai dar tempo de falar tanta coisa. Lucas capítulo 1, versículo 8 ao 23, nos conta a história do pai de João Batista, Zacarias. A palavra de Deus diz que ele estava cumprindo o seu turno lá de sacerdote. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: o que vai acontecer vai ser que a sua esposa vai trazer um filho no mundo, que esse filho vai impactar a história da humanidade, ele vai preparar os caminhos do Filho de Deus para chegar na face da terra, ele vai vir com o espírito de Elias, com poder sobrenatural da parte do Senhor. Glória a Deus. Zacarias olhou para o anjo e falou: Senhor, como é que isso pode acontecer na minha vida, que eu sou velho? Como é que isso pode acontecer na vida da minha esposa, que ela já é uma idosa, velha? O anjo falou: isso vai acontecer. Agora, porque você duvidou, você vai ficar mudo até que essa criança vá nascer. E ele ficou mudo até que a criança veio a nascer. E eles perguntavam uns para os outros: nós vamos colocar esse nome dessa criança de Zacarias. Aí a mãe não, a Isabel falou: não, Zacarias não, vai ser João. Aí estava uma contenda lá, Zacarias não podia falar. Ele escreveu na tabuinha, falou: é João, o nome dele é João, porque tem uma promessa na vida dele, por isso que é chamado de João. E Zacarias começou a glorificar Deus, começou a louvar e falar coisas grandiosas que foram escritas em Lucas capítulo 1, vocês vão ler na casa de vocês depois. Como não falar, porque ele foi lembrado, irmão. Você já viu o irmão que é lembrado porque não crê? Foi Tomé. Jesus chegou para ele e falou que ia cumprir as promessas. Eles falaram: Jesus ressuscitou. Ele falou: só se eu colocar as mãos nas feridas dele. Eu acredito que Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz aqui, ó, João capítulo 20, versículo 24, o próprio Jesus chegou para Tomé e falou: Tomé, olha aqui as minhas feridas, Tomé. Você não queria que colocasse as mãos nela para você acreditar? Está aqui, ó. Coloca a mão do meu lado aqui que foi furado com a lança. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Tomé virou: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha salvação. E glorificou a Deus. E daqui por diante ele passou a ter o coração mais temeroso quando fosse tratado de ter fé na presença de Deus. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1, versículo 36. E aqui é o cerne dessa palavra, é o que Deus colocou no meu coração sobre essa questão da fé. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36. Vamos ler o versículo 34 aqui para chegar no 36, para vocês verem o contexto. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo... É Moisés falando para o povo. Deus, ele não gostou das palavras que vocês falaram. Olha o que ele falou, o que Deus falou: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei a dar a vossos pais. Somente Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Deus, ele testemunhou, ele falou: Caleb, eu vi o coração dele. Naquele momento que precisou dele se posicionar, ele creu, ele acreditou. A palavra de Deus diz aqui, vocês vão ler depois na casa de vocês, Números capítulo 13, versículo 25 ao 33, Números 14, do versículo 1 ao 12. Vai falar sobre quando o povo de Israel estava ali no deserto e eles chegaram ali na frente daquela cidade onde Deus já tinha prometido, aquela terra que ele tinha
prometido para eles que eles iam conquistar a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. O povo estava ali próximo. Deus ele falou: vai e entra na terra que eu vou dar para vocês a terra. O povo ele muito duvidoso, muito incrédulo nas coisas, ele falou: não, vamos enviar 12 espias lá, 12 pessoas para avaliar o lugar lá para onde a gente vai passar para começar a conquistar essa terra. E eles escolheram uma pessoa de cada tribo, um representante de cada das 12 tribos de Israel. Josué foi da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, mais 10 representantes das outras 10 tribos. Eles foram lá, chegaram lá, viram umas cidades fortificadas, cidades com muros gigantes, cidades com homens gigantes, que eram os gigantes da antiguidade, que eram os filhos de Anaquins. Anak ali era um gigante naquele tempo. Da mesma forma que tinha Golias, tinha gigantes ali existindo naquela terra, muito temidos. Voltaram com o resultado do que eles foram ali fazer. Chegaram para o povo, falaram as seguintes palavras: não tem como entrar na terra, porque lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, é impossível ganhar essa terra. Deus trouxe nós aqui para nós morrer nessa cidade. Quando eles falaram, de repente olha para lá, está Josué segurando de um lado, Caleb segurando do outro, trouxeram 2 homens para carregar um cacho de uva. Colocaram o cacho de uva no chão e falou: verdadeiramente essa terra aqui é uma terra que manda leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva que ela produz. É uma terra abençoada por Deus. Da mesma forma que Deus prometeu que nós iríamos chegar aqui, Deus nos sustentou no deserto, Deus foi na frente, através da coluna de nuvem, através da coluna de fogo, guiando a gente nesse deserto. Agora Deus vai colocar a gente dentro dessa terra. Josué e Caleb testemunharam, falou: tem gigantes sim, mas nós vamos vencer esses gigantes. E aí Deus anotou, esse daqui acreditou, esse perseverou em servir o Senhor no meio da crise, no meio da dificuldade. Às vezes, irmãos, quando a igreja está cheia, é bom você pregar, é bom você fazer as coisas. Às vezes, quando as coisas estão acontecendo, é bom. Eu quero ver você aqui comigo quando tiver uma pessoa só. Eu quero ver quando as coisas tudo está falando que não vai acontecer o milagre, como foi aqui no bairro dos Joais, eles falaram: vai tirar todo mundo, e você resolver construir no meio da diversidade aqui dentro. Essa é a questão. Glória a Deus. Quando os seus inimigos são mais poderosos do que você, quando a sua força é pequena diante daquela adversidade, você decidir falar: Deus me prometeu, eu estou debaixo de uma promessa, Deus que me trouxe para cá, Deus que trouxe essa promessa no meu coração, e ela vai se cumprir. E resolva esperar a promessa de Deus, resolve confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que quando Caleb ele chegou ali, e ele falou conforme ele falou, como testemunha, ele tinha 40 anos de idade. A palavra do Senhor diz que eles entraram na terra prometida. Caleb ele presenciou, irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Quando Caleb ele foi ali, ele foi como testemunha. Ele andou nas cidades, todas as cidades que tinha ali, olhando o que tinha ali. Chegou em Hebrom, como se fosse a capital do lugar que ele estava ali, como se fosse um dos mais fortes que tivesse ali, como se fosse a casa dos gigantes que estava ali, o lugar mais difícil de ser conquistado. Ele olhou ali os filhos de Anak, olhou ali o Aber, que era um gigante que tinha ali muito poderoso. Ele guardou o rosto dele, guardou a cidade, guardou o rosto dele, guardou o local que estava lá, o lugar mais fortificado, mais difícil de ser possuído ali. Colocou no coração e falou: Deus, o Senhor é poderoso para remover esse povo daqui, Senhor. Vai na frente do teu exército, Senhor. Deus ele foi conquistando uma cidade por uma com o povo de Deus. Passou-se 45 anos. Chegou a vez de Hebrom. Era o lugar dos gigantes mais difícil de ser conquistado.
Caleb estava com 85 anos de idade. Aí ele falou: eu conheço aquele lugar. Aquele dia que eu fui espiar ele, eu conheço. Chegou para Josué: Josué, você lembra quando nós fomos lá, ver aquele lugar lá? Você lembra? Eu não lembro. Você lembra que Deus me prometeu que Ele ia me dar minha possessão, minha herança nesse lugar? Lembro. Eu quero Hebron, eu quero aquele lugar lá. Deixa eu ir lá, Josué. Da mesma forma que eu corria, eu entrava, eu saía, eu estou com 85 anos de idade, mas a promessa do Senhor está sobre o meu coração. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha força para fazer eu conseguir vencer essa batalha. E aí Josué autorizou, falou: vai lá, Caleb, vai lá. Caleb entrou na cidade, venceu os gigantes e herdou a possessão que Deus tinha prometido para ele. O que a gente aprende com isso, irmão? Você quer ser lembrado como uma pessoa que só puxa para trás? Uma pessoa que só duvida das coisas do Senhor? Você quer ser lembrado só por uma pessoa que na hora que cumpriu as promessas você não participou? Por quê? Porque você não acreditou no percurso até chegar lá? Ou você quer ser lembrado como uma pessoa que na hora que precisou, você deu um bom testemunho, você falou: Deus é que prometeu para nós, vamos nos ajudar, vai dar tudo certo, nós vamos superar isso. Deus ele te diz hoje: o seu lar tem uma promessa do Senhor sobre ele, a sua família não vai ser destruída, a sua casa não vai ser vencida pelo mal, porque a mão do Senhor cuida. Deus ele está te falando, ainda que tenha problemas na face da terra, a fé que você tem no Filho de Deus vai fazer você vencer a depressão, vencer a ansiedade, vencer tudo que está ao seu redor. Porque Deus falou: eu venci o mundo, aquele que crê em mim vencerá o mundo também, vencerá, superará. Se você crer nessa verdade, a depressão não vai ser mais forte, porque a promessa do Senhor é a ansiedade, a preocupação, a angústia não vai conseguir te tirar do lugar que Deus te colocou. Você vai descansar no Senhor. Essa é a promessa que nós temos, amém? Vamos ficar de pé. Convida a Samira para estar louvando o hino. Feche os seus olhos. Se Deus te prometeu alguma coisa, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: essa promessa está de pé. Essa promessa está de pé. Nós estamos indo para o céu. A maior promessa que Deus deu para a humanidade é que o Filho dele venceria, ressuscitaria ao terceiro dia, subiria aos céus, sentaria ao lado do trono de Deus, ao lado direito, e ali ele governaria os céus e a terra para todos sempre. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez uma promessa, ele vai voltar sim. Por mais que as pessoas duvidem, por mais que eles falam: não está demorando muito essa promessa, mas eu acredito que você, nesse lugar, é confiado por Deus, acreditar que Deus ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Creio, aleluia. Como foi falado aqui pelo irmão José, aceite Jesus. Espere por Jesus na sua vida, para você desfrutar daquilo, do banquete que vai ser preparado, naquele grande e glorioso dia ali. Aleluia. Para você ser participante das bodas do Cordeiro, tem que aceitar Jesus, tem que confiar que Jesus vai tomar conta da sua vida. Glória a Deus. Jesus vai fazer o sobrenatural acontecer. Jesus vai trazer as promessas dele realizadas na sua vida. Aleluia. Não somente confie, não somente espere no Senhor. Faça a sua parte, faça como fez Caleb ali. Resolveu esperar, resolveu pacientemente. 45 anos ele esperou ali para herdar a promessa, mas ele falou: eu vou ajudar os meus amigos primeiro. Eu vou ajudar aqueles que estão lutando. Pode chegar minha vez, Deus ele vai honrar. Você espera diante dele. Maravilhoso para realizar dentro de tudo aquilo que ele disse sobre missão. Ele seja glória, ele seja louvor, adoração. Comece a adorar, comece a ver antes de acontecer. Quando você sonhou acontecendo, comece a contemplar. Deus está trazendo a realidade que você quer. Aleluia! Deus vai colocar um milagre nessa noite. Comece a chamar esse espírito que não existe. Vai chegar, Deus está te dizendo.
escolhido, Senhor, que o Senhor trouxe. Aquele que vai ouvir essa palavra para confirmar, Senhor. Para falar, vai em frente, continue. Persista. Não desista. Não fique parado, avante. Eu te peço, confio na fé deles. Eu te peço, cada coração para confirmação, Senhor, das suas promessas. Abrir o coração significa desperta, renova, restaura. Deus, Senhor, multiplica, Senhor, os seus planos durante o dia. Prepara o coração, Senhor, para enfrentar as diversidades. Deus, Senhor, perdoar os teus maus que vem da frente. Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tua palavra diz, Senhor, que nós passaremos pelo vale, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor é comigo. O Senhor é contigo. O final vai dar tudo certo. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da enfermidade, pela diversidade da vida, Deus está te falando ainda. Por um pouco de tempo que você fique na situação de aperto, Deus ele vai te tirar de lá, ele vai se levantar ao seu favor em tempo oportuno. Aleluia. Deus. Aleluia. 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 Tão somente acredite. Tão somente acredite, confie no Senhor. Tem nessa noite alguém que quer aceitar Jesus? Eu te convido você a vir cá na frente. Deus ele está te falando, tenha coragem, esteja perto de Jesus, esteja próximo dele, deixa Jesus te guiar nessa jornada para o céu. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem cá na frente que nós vamos orar por você. Aleluia. Se você quer reconciliar-se com o Senhor, vem cá na frente também que nós iremos orar pela sua vida. Amém? Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que quer reconciliar, aceitar Jesus essa noite? Vem cá na frente. Deus ele está te chamando. Não perca a oportunidade. Sem Deus não tem como. Sem Jesus não tem como. Não há vitória fora de Jesus Cristo. Amém? Deus. Aleluia. Se não tem ninguém, nós vamos orar, irmãos. Fica no seu lugar que nós, depois da